Oi gente, tudo bem com vocês? No Early Day de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o livro Para Poder Viver, da autora Yeonmi Park. Já peço desculpa pra vocês se eu falar errado o nome dela, mas é que é um nome coreano um pouquinho complicadinho de pronunciar, ok? Esse livro chegou pra mim como parceria do Roendo Livros e da Companhia das Letras, mas eu acho muito importante que todo mundo leia, então eu vou trazer aqui pra vocês também a minha fala, além de lá. Então se você me encontrou pelo Roendo Livros, olá, seja bem-vindo ao Eu Li Daí. Se não, você pode clicar aqui embaixo no post do Para Poder Viver para você ler um pouquinho mais sobre o livro. Então, gente, sobre o que vai falar o Para Poder Viver e quem é a Yeonmi Park para eu estar interessada numa história que ela tem para me contar. Gente, esse livro é uma autobiografia, então a Yeonmi Park vai falar sobre a vida dela aqui, certo? Sou muito grata a duas coisas: ao fato de ter nascido na Coreia do Norte e ao de ter escapado da Coreia do Norte. Esses dois eventos me configuraram e eu não os trocaria por uma vida comum e pacífica. Mas há muito mais na história de como eu me tornei o que sou hoje. Bom, gente, esse é um pedacinho do prólogo do livro, lá na página 15, e a gente vai entender no prólogo um resumão, né? Ela dá um resumão do que aconteceu na vida dela e por que ela tá escrevendo esse livro, né, em prol da liberdade das outras pessoas que continuam presas na Coreia do Norte, e para que a gente que está do outro lado, que nunca viveu lá, saiba um pouco do que é, né, como é terrível, das circunstâncias que o povo passa, enfim. O livro é dividido em três partes, gente. A parte da Coreia do Norte, a parte da China e a parte da Coreia do Sul. Então a gente vai descobrir, né, conforme vai passando o livro, como foi a infância e a juventude da Park Yeonmi, e ela vai contar pra gente como é absurdo assim, e o que o líder da Coreia do Norte faz o pessoal acreditar. Ela conta que a mãe dela, então, acreditava, numa certa época, que o líder era tão poderoso que ele controlava o sol, ele tinha poderes mágicos, ele era o ser supremo. Então, quando ele morreu, em 1993, a mãe da Park Yeonmi ficou extremamente apavorada, gente, porque ela achava que no dia seguinte o sol não iria mais nascer, sabe? Porque como o líder supremo morreu e a gente vai ter sol ainda, né? Já que ele era o ser todo-poderoso. Então, essa é uma das coisas que a gente vai descobrir que o pessoal de lá é forçado a acreditar. Desde muito pequena, a Park Yeonmi, ela era devota ao governo, porque é o que todo o pessoal de lá tem que ser, eles têm que praticar, né, esse tipo de cidadania. Eles não possuem músicas que não falem sobre a família Kim, o pessoal que está no comando. Eles não têm programas de TV que falem de outra coisa, no rádio só se ouve isso, as coisas já são programadas lá, o rádio e a TV, para passar só isso. Eles não têm internet, gente, ela não tinha nem luz, nem eletricidade em casa. Então, ela vai nos contar como pequenininha, morando em Hyesan, que é na fronteira entre a Coreia do Norte e a China, ela sentava na beira do rio à noite e ela via as outras crianças da China, lá do outro lado, gritando pra ela se ela tava com fome, sabe? Falando com ela, e ela via as luzes, e ela sentia o cheiro da comida, e ela não tinha isso pra ela. Então ela vai contar, assim, como os pais trabalharam muito duro a vida inteira na Coreia do Norte para dar alimento para ela e a irmã mais velha dela, para que elas conseguissem sobreviver. Ao mesmo tempo que teve essa parte assim muito ruim, péssima na Coreia do Norte, ela nos conta também como o pai conseguia pegar, né, no mercado negro algumas coisas para elas e contrabandear para dentro de casa, quando ele ainda podia fazer isso. Teve videogame, ela teve um Nintendo, que ela jogou Mario, que ela conseguia ver as novelas da Coreia do Sul, que ela conseguia ouvir as músicas internacionais, ela assistiu Titanic e ela falou que foi o primeiro gostinho de liberdade que ela teve, embora ela não entendesse muito bem sobre o que se tratava, né, que ela não imaginava um mundo diferente do dela. Como a Park Yeonmi vivia nessa cidade de Hyesan, que era na fronteira, tinha mais contato então com a China,
e com os produtos do mercado negro. Bom, já era muito rigoroso naquela época, né, contrabando e tudo mais, se o pessoal fosse pego, eles podiam ir de penas leves, entre trabalhar em campos até ser preso ou morto direto, assim, dependendo do nível do contrabando. Os pais dela não conseguiram achar um meio, assim, lícito, sabe, de viver e conseguir manter as duas filhas, então eles acabaram indo pro comércio no mercado negro. E os pais da Park Eun-mi eram realmente muito bons nisso, e eles acabaram tendo uma condição de vida um pouquinho melhor, mas mísera coisa melhor, do que os seus vizinhos. Então quando eles tinham comida, quando eles tinham massa, doce, eles dividiam com os amigos na melhor época da vida deles. E a Park Eun-mi diz que ela foi notando que foi ficando tudo muito complicado a partir do momento que eles tinham a comida, eles não podiam falar para os vizinhos porque eles não tinham como dividir, eles tinham que guardar para si porque eles não sabiam quando eles poderiam comprar de novo. E ela entrou numa época muito complicada, quando o pai foi pego no contrabando, gente, no mercado negro, e ele foi preso. Então as meninas ficaram sozinhas em casa, muitas vezes comendo insetos e folhas, raízes, plantas, para poderem realmente sobreviver mais um dia, gente, para que elas não morressem, sabe? Então foi muitíssimo complicado, até que a irmã mais velha, a Eun-mi, decidiu ir pra China, porque elas estavam ouvindo que as meninas tinham chances lá, trabalho e tudo mais, e ela acabou sendo traficada pra lá, gente, e a família da Park Eun-mi não sabia disso, então elas também tentaram ir pra conseguir achar a irmã e pra conseguir ter uma vida melhor e levar o pai junto com elas, que já estava muito doente. E elas foram realmente enganadas e traficadas. Então a Park Eun-mi conta pra gente como a mãe dela se ofereceu no lugar dela, gente, pra ser estuprada, porque elas não podiam contar que elas eram mãe e filhas, então era muito complicado, né? Elas tiveram que arrumar várias desculpas pra isso. Como foi horrível chegar na China, não encontrar a irmã mais velha dela, deixar o pai pra trás, muito doente já, muito debilitado, como elas conseguiram sobreviver e ir até a Mongólia, como acharam elas, e depois como ela chegou à Coreia do Sul e hoje em dia ela tem uma graduação, gente, ela está bem de vida e ela está dando palestras por aí sobre isso, já falou muito sobre o assunto, porque ela realmente quer que a gente saiba como é viver na Coreia do Norte, como é ter um líder tão tirano que faz você acreditar que todo o resto do mundo é mal e você não tem comida, não tem água, não tem luz, não tem nada, e mesmo assim você acredita que eles são deuses supremos e que são o melhor governo do mundo e fazem você acreditar que dias melhores virão, apesar de muitas pessoas estarem na miséria, morrendo de fome. Então, gente, é um livro muito triste, muito complicado, apesar de que eu acho que é um livro muito importante e que por mais que você não conheça, né, a cultura asiática, não tenha muito interesse, eu acho que mesmo assim é muito importante de se ler e saber um pouco mais sobre o assunto. Bom, gente, no livro também a gente tem algumas páginas que mostram as fotografias da família da Park Eun-mi e de como ela era e como ela passou a ser, ó, aqui em Pyongyang, na capital da Coreia do Norte, o pai delas, das meninas, e hoje em dia como elas estão, né, com a mãe, e elas conseguiram achar a irmã. Pelo menos nessas fotos acho que são um pouco reconfortantes de você ir entendendo, né, como foi e tudo que ela teve, por tudo que ela passou e que, graças a Deus, ela conseguiu ser salva e tá aí viva hoje pra contar a história dela, que é chocante sim, mas é muito importante, muito interessante, ok? Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês se interessem um pouquinho mais pra saber sobre o assunto. Esse é um livro maravilhoso e muito bem escrito pra quem quer saber mais sobre como é morar e viver na Coreia do Norte. Ela viveu lá, então, até os 13. Então isso já fazem quase 10 anos, mas dá pra ter uma noção de como era, né, e como é hoje em dia por lá. Deve estar cada vez pior, mas acho que é importante. Enfim, gente, dê um like se você gostou, compartilhe, vá lá na página do Facebook, visite o Roendo Livros também. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo. Até a próxima semana. Tchau!